Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. E voltamos aqui e vamos continuar nossa reflexão, né? O que a gente tem que pensar? A gente tem que... esse tempo, o que tem acontecido nesse tempo? As pessoas têm sido muito... a atenção das pessoas tem sido muito tomada por coisas que, claro, na prática, às vezes geram um resultado na vida, mas às vezes não geram um resultado espiritual. O que tem causado até problemas emocionais nas pessoas, né? É excesso de informação. Ah, irmão, isso aí eu já sei, tem um monte de gente que fala isso e tudo mais. Mas o cristão, ele tem que observar isso. Ele tem que ver isso. Porque senão a gente pega caminho mais fácil em tudo, né? Esse tempo mesmo, teve uma série de alunos de um colégio que precisavam assinar, os pais precisavam assinar um contrato para fazer a formatura, né? Contratação de buffet, de formatura, essas coisas. Os alunos de menor, né, da escola. Então os pais precisavam assinar. Aí de mais de 50 alunos ali, da turma que vai fazer, foram 50 contratos, né? Tinham que trazer de volta assinado, preenchido. Parece que só 2 ou 3 foi que assinou certo, assinou no local certo e preencheu certo o contrato. Porque as pessoas não estão dando atenção mais para as coisas. Parece que o supérfluo tomou conta da situação, do momento, né? Então, a pessoa não parou ali para ler o contrato com atenção, saber onde ela tinha que preencher, qual o documento, onde é que é a assinatura, quem que assinava, quem que não assinava. Porque muita informação, né? Você vai no local de trabalho, onde você trabalha, muita informação. Onde você até faz a obra, muita informação. E acaba que as pessoas não vão dando lugar para que Deus faça a obra nelas. E eu me dirijo aqui aos cristãos, né? Os filhos de Deus nascidos de novo. Então, quando chega para entender a Bíblia, a pessoa corre um grande risco de aceitar um caminho mais fácil para tudo, né? Como o pensador falou aí no vídeo, né? Aceitar a predestinação. Se a pessoa ela não pega o caminho da responsabilidade dela espiritual e aí algo dá errado, é mais fácil aceitar o pensamento de que Deus não queria, que Deus planejou que aquilo desse errado, coisa parecida, né? Então é perigoso isso, porque isso frustra a pessoa. Tem muito cristão que está frustrado. Ele anda com Deus, serve a Deus, ele entende de oração, ele entende de ler Bíblia, ele até prega, né, a palavra, conversa, explica a palavra, mas aí ele entra num momento de frustração, uma situação onde ele se frustra, até às vezes fazendo a obra de Deus, ou seja, a pessoa já está qualificada para fazer, né, já passou um processo ali de libertação e tal, né, fica frustrado, aí acaba até voltando para o estado inicial e até pior, né, até como a Bíblia fala. Então, por que há essa frustração? Porque acaba tendo um tipo de pensamento próprio, tipo de pensamento mais fácil, um caminho mais fácil da interpretação da Bíblia,
uma doutrina mais fácil, uma teologia mais fácil, para se adequar a si. E isso não pode. Cristo é um. A palavra de Deus é uma só. É um só Senhor, um só Espírito. O Espírito Santo é o mesmo. Se você faz uma análise em Atos, por exemplo, quando no caso dos Efésios, por exemplo, Paulo chega lá e encontra um grupo de cristãos ali, de pessoas que tinham recebido um batismo sobre o reino de Deus. Aí ele fala, gente, Jesus Cristo, tal, tal. Ah, beleza, a gente já foi até batizado. Ah, vocês foram batizados? Sim. Qual batismo? Batismo de João Batista. Os ensinos dele chegou aqui pra gente, nós fomos batizados. Ah, tá bom, né? E o Espírito Santo? Aí o pessoal falou, mas a gente nem sabe que existe o Espírito Santo. Ah, então beleza. Aí Paulo foi, conversou, orou por eles receberam e foram cheios do Espírito Santo. E aí, Paulo os deixou, né? Vamos dizer assim, continuou a viagem. E aí, depois de certo tempo, você vai perceber, né, até historicamente, que aquela igreja desenvolveu. Aquele grupo de homens cheios do Espírito Santo, eles desenvolveram. Levantaram uma igreja, ganharam almas, estabeleceram posições, né? Obreiros, pastores e tal. Desenvolveram liturgia de culto. Foi uma igreja muito grande. Mas como que eles fizeram isso? E trabalhavam igual a igreja primitiva, né? A igreja onde estavam os colunas, né? Lá da igreja, Jerusalém, Antioquia e tal. Como que eles fizeram? E ficou as bases, né? Foram as mesmas. Se não tinha alguém lá, um homem dando teologia para eles, foi porque eles foram todos guiados pelo Espírito, entendeu? Então, o que eu quero dizer? A doutrina bíblica, vamos dizer assim, o pensamento de Deus, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Só que é interessante, às vezes você vai conversar com alguém, você fala sobre andar por fé. Tem se esquecido muito de andar por fé. Até próprios cristãos que ensinam sobre andar por fé têm se esquecido de andar por fé. Ter atitudes de fé na vida. Ter atitude de fé financeira, ter atitude de fé no ministério, ter atitude de fé na família. As pessoas têm deixado de lado isso. Eu conheço crente que hoje não usa fé mais, mas antigamente, se precisava de um móvel novo em casa, colocava uma caixa de sapato e ficava imaginando aquele móvel lá, orando, imaginando aquele móvel, desejando, crendo que Deus ia dar. E Deus fazia milagre, né? Era fé, ué. Por que a fé funcionava naquela época e não funciona agora? Deus mudou, a Bíblia não foi reescrita. O poder é o mesmo, mas o que aconteceu? A pessoa mudou. O tempo que ela vive mudou e ela se permitiu mudar. Né? Não foi a mudança de se aperfeiçoar na fé, mas foi uma mudança de regressão na fé que acontece, tá, gente? Lá em Gálatas você vê que Paulo conta um episódio, né? Que Pedro estava ali conversando com gentios, daqui a pouco chega uma equipe de judeus, aí Pedro sai de perto. Fica envergonhado de estar conversando com gentios. O Pedro mesmo Pedro. Paulo até fica bravo, né? Você vê, não me juntei a ele nessa hipocrisia, mas o enfrentei face a face. Pá, meteu o dedo no rosto de Pedro, né? Pô, que hipocrisia é essa, mano? Nós não somos salvos por guardar a lei, nós somos salvos pela fé em Jesus. E aí Paulo vem, Gálatas 2, aí chega aquele famoso versículo, né? Porque eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, né? Então estou crucificado com Cristo, né? Sou crucificado com Cristo. Então, quer dizer, ele enfrentou. Então, você vê que Pedro regrediu. O mesmo Pedro que apanhou lá no começo de Atos e saiu rindo, né? Dando risada. Apanhei por causa de Jesus. É o mesmo que estava se afastando da galera porque os irmãos estavam vendo ele perto. Então, você vê? Aí Paulo até fala ali aos Gálatas, né? Se reconstruo o que destruí, prova que sou transgressor.
que ele destruiu? A mentalidade errada, a mentalidade do passado. Que ele achava que era salvo por meio da obra, mas entendeu que ele é salvo pela fé. Então, não se pode permitir reconstruir aquilo que era um conhecimento errado em nós. Então, você tem que lidar com sua mente, irmão. Tá? Tem que lidar com sua mente. Você tem que entender assim, que você tem uma consciência espiritual, que às vezes ela está fraca, às vezes ela está acesa. Por isso que Tessalonicenses fala, não apague o espírito. Você não apaga o Espírito Santo. Você apaga a sua consciência, permite sua consciência ficar apagada. Né? Você tem sua razão, né? Razão é onde você vai entender e vai considerar a lógica. Né? A fé ela é algo racional, só que a fé leva em conta o sobrenatural. Né? Que a fé, a razão natural mesmo, humana, não leva em conta algo sobrenatural, só o que está na lógica da física, da ciência e tudo mais. E existe a emoção, né? A emoção ela é para ser um presente para você. Tipo assim, no momento que você se sentir alegre, você sentir e liberar hormônio em você. Mas não é para você andar pela emoção. Né? Então, por exemplo, tem gente que está lá fazendo a obra de Deus, aí alguém trata ela mal. Aí ela anda pela emoção de ser tratado mal. Tem a emoção ferida. Tem o orgulho ferido. Né? Tem o ego, né, ali ferido, não foi reconhecido, foi maltratado, vamos dizer assim. Alguém falou algo que ele não esperava, que ele não queria ouvir. Então é pura emoção isso aí. Aí a pessoa não tem uma força na consciência espiritual, então ela se entrega ao pecado, aí vem a acusação, aí detona tudo. Né? Então, o que o cristão tem que ter? Tem que ter consciência. A consciência dele tem que estar estabelecida. Consciência do que é o pecado. Não que ele escolheu o que é pecado, mas a consciência. Então, se o cara trabalha, a pessoa trabalha num ramo, mas aí ele fala, não, eu sou dizimista, sou ofertante e tal. Trabalha num ramo de qualquer, né, que seja. E ele usa qualquer questão ilícita, seja uma pequena mentira, um pequeno desvio de documentação, qualquer coisa que seja, para pegar um caminho mais fácil, isso é um pecado, é errado. E até um pecado consciente, voluntário, né? A gente fala. Por quê? Porque não foi uma força maligna espiritual que fez ele mentir. Mas foi uma escolha. Escolha de um caminho mais fácil.